Finalizando mais essa parte, chegando aqui na parte redonda, onde eu estou diminuindo essa parte aqui. Fiz o bloquinho de 4 pontos altos, aqui da lateral, e aqui na carreira anterior, em cima desse bloquinho, eu tenho 3 pontos altos. Nessa carreira, eu vou ficar com 2. Então, eu trabalho o primeiro e o segundo, e o último eu deixo sem trabalhar. Agora, eu faço 2 correntes, e aqui da carreira anterior eu tenho 2 correntinhas. Em cima dessas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes, em cima das próximas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto também. 2 correntes, cheguei aqui onde eu fiz os aumentos da carreira anterior, então, eu tenho 7 pontos altos. Nessa carreira, a partir dessa carreira, eu vou diminuir essa parte. Eu vou pular o primeiro e o último, eu não trabalho em cima do primeiro e nem do último, sempre ficar atento, que será nessa parte aqui, tá bom? Onde eu fiz 7 pontos altos da carreira anterior. Pulo aqui o primeiro e vou fazer o segundo. Então, eu vou fazendo uma sequência de 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Como eu falei, eu não trabalho em cima do primeiro e nem do último. Essa carreira vai ficar com 5 pontos altos aqui em cima. Agora, eu faço 2 correntes e prossigo. Aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, no meio eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes, nessas próximas correntes eu faço um ponto alto. 2 correntes novamente. Cheguei aqui onde eu tenho os 3 pontos altos. Trabalho o primeiro, o segundo e o último eu não trabalho. 2 correntes e sigo fazendo essa parte normal. Ponto alto nas correntinhas, 2 correntes nas próximas, ponto alto, 2 correntes, e cheguei aqui na parte dos aumentos. Nessa carreira eu vou diminuir, então, eu pulo o primeiro e vou trabalhando uma sequência de 5 pontos altos. Eu não trabalho em cima do primeiro e em cima do último. Dos 7, a carreira anterior eu tinha 7, agora eu vou ficar com 5 pontos altos. Faço 2 correntes e aqui a mesma repetição, nas correntinhas um ponto alto. Estou fazendo um pouquinho rápido, mas se quiser volta aqui, que não é difícil essa parte aqui, tá bom? Então, aqui, conforme as outras carreiras, em cima desse bloquinho, do primeiro, segundo e terceiro, eu vou fazer o primeiro e o segundo ponto alto e deixo o último sem trabalhar. Nota bem o desenho, é esses bloquinhos, não são esses. O quarto, o quinto e o sexto eu faço no segundo e no terceiro, deixo o primeiro sem trabalhar, tá bom? Sempre ficando 2 pontos altos. E aqui na parte onde eu tenho 7 pontos altos, eu deixo de trabalhar no primeiro e no último, ficando um total de 5 pontos altos aqui no meio. E aqui nas correntinhas, eu vou fazendo ponto alto em cima da correntinha, 2 correntes, na próxima correntinha ponto alto, 2 correntes, e inicio fazendo a parte dos bloquinhos, tá bom? Qualquer dúvida, volta ao vídeo. Se tiver muita dúvida em alguma parte, pode deixar nos comentários, que assim que possível eu estarei respondendo. Faça esta mesma repetição, notem que ele já tá bem retinho essa parte. Chegando aqui na parte da lateral, eu repito os bloquinhos de 4 pontos altos, 2 correntes. Chegando aqui no finalzinho, eu retorno fazendo também os bloquinhos de 4 pontos altos e 2 correntinhas. Quando chegar nessa parte onde eu estou diminuindo, aí eu retorno. Então, feita aqui a parte da lateral de ida e volta, cheguei novamente aqui nessa parte redonda onde eu estou fazendo as diminuições. Terminei aqui a lateral com 2 correntes e um ponto alto aqui, nesse ponto alto que faz parte da lateral. Aqui em cima desse bloquinho, eu tenho 2 pontos altos. Nessa carreira, eu vou ficar com um ponto alto apenas. Então, eu faço um ponto alto aqui no primeiro. E deixo o segundo sem trabalhar. 2 correntes e vou fazendo essa parte aqui, onde eu tenho esses quadradinhos, da mesma forma. Onde eu tenho as 2 correntes, eu entro e faço um ponto alto. 2 correntes, na próxima,
ponto alto. Duas correntes, na próxima, ponto alto, e duas correntes. Chegando aqui onde eu fiz os 5 pontos altos em cima desses 7, eu tenho 5 pontos altos, então eu fiz duas correntes. E agora eu vou pular o primeiro e não trabalho no primeiro e nem no último, eu vou ficar um total de 3. Então, venho direto aqui para o segundo, faço um ponto alto, no próximo ponto alto e no seguinte, mais um ponto alto, ficando um total de 3. Notem que eu deixei de trabalhar o primeiro e no último, 2, 5, ficando com 3. Agora, eu faço duas correntes. Cheguei novamente aqui onde eu tenho esses quadradinhos, que são formados pelos pontos altos e as duas correntes. No meio deles, sempre vou fazer um ponto alto. Duas correntes, fazendo um pouquinho mais rápido aqui, que é a mesma repetição. Aqui, duas correntes, e agora eu cheguei nessa parte dos bloquinhos que eu tenho 2 pontos altos. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No seguinte, eu não faço, eu faço só no primeiro. Duas correntes e sigo fazendo a mesma repetição aqui. Ficando dessa maneira. Fiz duas correntes e agora cheguei aqui nessa parte onde eu tenho os 5 pontos altos, que nessa volta eu vou ficar com 3. Eu deixo de trabalhar o primeiro e o último. Vou fazer mais esse para vocês pegarem bem certinho como que é. Ó, ficou com 3. Duas correntes e aqui eu sigo fazendo a mesma repetição. Nas argolinhas eu faço um ponto alto, sempre separados por duas correntinhas. Então, da mesma forma que eu estava trabalhando no primeiro, no segundo e no terceiro, aqui onde eu tenho os 2 pontos altos, eu trabalho um ponto alto em cima do primeiro. No quarto, quinto e sexto bloquinho, eu trabalho aqui onde eu tenho os 2 pontos altos no segundo e deixo o primeiro sem trabalhar, tá bom? E aqui onde eu tenho os 5 pontos altos, eu não trabalho no primeiro e no segundo, trabalho 3 pontos altos aqui em cima desses 5 pontos altos da carreira anterior e aqui nos quadradinhos a mesma repetição que eu fiz aqui no início. Qualquer dúvida, só voltar aqui nessa parte onde iniciei, mas não tem segredo não, não é difícil essa parte. Eu vou fazendo toda essa parte conforme eu expliquei, sempre prestando bem atenção e chegando aqui, eu inicio a parte da lateral, fazendo os bloquinhos de 4 pontos altos, sempre separados por duas correntes. E chego aqui no final, retorno, fazendo a parte da lateral com os bloquinhos novamente. Quando chegar novamente aqui nessa parte, eu retorno para dar a explicação. Finalizei, então, mais essa parte das laterais. Cheguei aqui. Eu tenho as duas correntinhas, eu completei com o bloquinho de 4 pontos altos. Aqui, esse ponto alto faz parte da lateral e esse ponto alto faz parte dessa parte redonda. Eu vou pular esse ponto alto, faço duas correntes, pulo ele e venho direto aqui onde eu tenho essas duas correntinhas e trabalho da mesma maneira que eu estava trabalhando. Então, eu faço duas correntes. No espaço de duas correntinhas da carreira anterior, ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Ficando assim, duas correntes. Cheguei aqui onde eu tenho esses 3 pontos altos dessa parte aqui, desse desenho. Eu vou fazer um ponto alto apenas, então, eu tenho 1, 2, 3, eu vou trabalhar em cima desse ponto alto do meio, fazendo um ponto alto. Duas correntes e vou trabalhando um ponto alto para cada argolinha de duas correntes da carreira anterior, sempre separados por duas correntes, fazendo desta mesma forma. Ó, notem que aqui, em cima desse aqui, eu tenho esse ponto alto, então, eu vou fazendo normal,
um ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes, sempre dessa mesma maneira. Chegando aqui onde eu tenho esses 3 pontos altos, no ponto alto do meio eu faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhando dessa forma, ó, só para não ficar dúvida aqui nessa parte, em cima desse desenho aqui, ó, eu tenho, nessa carreira eu tenho os 2 pontos altos, nessa carreira eu tenho um, então vai pulando normal, igual eu estou trabalhando aqui. Ó, eu entro aqui, faço ponto alto, duas correntes, na próxima, ponto alto, duas correntes, venho para a próxima e vou fazendo esta mesma repetição. Chegando aqui, no ponto alto do meio, eu vou fazer um ponto alto, então essa carreira será feita e ó, tem o formato de quadradinhos, então é ponto alto, duas correntes, ponto alto, será toda feita dessa maneira aqui na parte redonda. E chegando aqui na lateral, presta bem atenção nessa carreira. Nessa carreira, conforme eu já trabalhei aqui essa parte da lateral, você trabalha toda essa parte da lateral, chegando aqui no final, você não vai retornar conforme a gente estava fazendo nas outras carreiras. Chega aqui nessa parte, então, termina essa parte aqui, essa parte redonda, onde vai ficar os quadradinhos, faz a lateral até o final e aí aguarda que a gente vai retornar aqui de uma forma diferente, tá bom? Não vai retornar com os bloquinhos. Cheguei aqui no final, né? Fiz toda essa parte redonda, chegando aqui no finalzinho, eu viro o meu trabalho. E agora, essa carreira vai ser trabalhada toda com pontos fechados. Ela vai ser toda fechada de pontos altos, tá bom? Então, eu virei já aqui meu trabalho e vou subir 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Em cima desse bloquinho, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um. Ficando dessa forma. Cheguei aqui onde eu tenho essas duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Chegando no bloquinho, um ponto alto para cada. Então, vou fazendo esta mesma repetição, toda feita com os pontos altos. No lequinho, um ponto alto para cada, e nas duas correntinhas, 2 pontos altos em cima dessas duas correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazendo esta mesma repetição. Quando eu chegar aqui nessa parte onde eu tenho os quadradinhos, aí eu retorno. Finalizando toda essa parte da lateral com os pontos altos, eu cheguei aqui onde eu tenho esses quadradinhos. Eu falo esses quadradinhos aqui onde eu fiz as duas correntes, ponto alto, formando os quadradinhos. Cheguei aqui nessas últimas duas correntes, no ponto alto fiz um ponto alto e agora eu vou seguir fazendo. Onde eu tenho as correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Onde eu tenho o ponto alto, vou fazer um ponto alto e sigo fazendo até eu chegar aqui nesse ponto alto em cima desse bloquinho aqui, daí eu retorno. Chegando aqui nesse ponto alto em cima desse bloquinho, eu não vou trabalhar em cima dele, ó. Eu vinha trabalhando nas duas correntinhas fazendo 2 pontos altos, em cima de cada ponto alto fazendo um ponto alto. Em cima desse bloquinho, desse ponto alto em cima do bloquinho, eu vou pular. Eu não vou trabalhar em cima dele. Então, eu venho direto aqui para as duas correntes e faço 2 pontos altos. Venho aqui para o próximo ponto alto e faço ponto alto. Eu preciso fazer essas diminuições pro meu trabalho ficar reto. Aí, ele vai ficar bem assentadinho, bem retinho, tá bom? Então, eu continuo fazendo aqui normalmente 2 correntes, 2 pontos altos em cima dessas duas correntes, no ponto alto, um ponto alto. Nas duas correntes, 2 pontos altos, até eu chegar aqui, ó, em cima de cada desenho, tanto desse quanto desse maior, eu vou pular um ponto alto, tá bom? Então, aqui eu tenho esse ponto alto e tenho um ponto alto aqui, um ponto alto aqui na direção desse desenho aqui, desse bloquinho. Então, eu posso pular tanto esse quanto esse. Um dos dois eu pulo.
Aqui nesse desenho, eu tenho um ponto alto bem em cima dele, o qual eu vou pular. Nesse outro desenho, eu tenho dos dois lados aqui, ó. Então, você pula tanto esse ou esse, um dos dois, tá bom? E aqui nas correntinhas, continua fazendo 2 pontos altos. Espero que esteja clara essa parte, que vocês entendam. E assim, uma dica. Você pode ir trabalhando os pontos altos e pulando esses de cima dos bloquinhos, conforme eu expliquei. Vai colocando numa superfície reta e vai vendo se o trabalho está ficando reto. Se essa parte dos pontos altos está ficando, mesmo pulando esses pontos altos que eu expliquei, ele continua ficando embabadado, você pode estar pulando mais pontos altos, porque é necessário ficar bem retinho essa parte dos pontos altos, para nas próximas carreiras não ficar embabadado, tá bom? Então, é necessário ficar retinho essa carreira. Vou trabalhando com esta mesma repetição aqui, qualquer dúvida volta aqui onde eu expliquei sobre onde que tem que pular os pontos, trabalhando a mesma repetição por toda essa parte redonda aqui onde tem os quadradinhos, chegando aqui na lateral eu repito o que eu fiz no início, ali do outro lado, um ponto alto para cada do bloquinho de 4, nas duas correntinhas eu trabalho 2 pontos altos e vou fazendo esta mesma repetição até o final, chegando aqui no finalzinho eu retorno. Finalizando toda a parte com os pontos altos, notem que aqui ele ficou bem assentadinho, ó. Ficou bem reto. E aqui na lateral também a mesma repetição com os pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou fazer 3 correntes para dar altura de um ponto alto e viro o meu trabalho. E venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No seguinte, ponto alto. E no próximo, ponto alto, ficando assim um bloquinho de 4 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que eu iniciei. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um ponto alto. No seguinte, ponto alto, e faço uma sequência de 4 pontos altos, um para cada de base. Ficando dessa maneira. 2 correntes, pulo 1, 2, 3 no quarto, inicio fazendo o bloquinho de 4 pontos altos. Ficando dessa maneira. Só uma dica antes de dar continuação a essa carreira. No meu trabalho, eu estou fazendo um bloquinho de 4 pontos altos, fazendo 2 correntes, pulando 3 pontos altos e iniciando o próximo bloquinho no quarto. Essas 2 correntes vai depender muito da tensão do seu ponto. Para o meu trabalho, 2 correntes está sendo suficiente, a parte da carreira está ficando reta, não está ficando repuxando e nem embabadado. Você pode estar vendo conforme a tensão do seu ponto, se for necessário, pode estar colocando 3 correntes aqui entre um bloquinho e outro, tá bom? Se o teu ponto for um pouquinho mais apertado, provavelmente vai precisar de mais uma corrente. Então, ao invés de 2, conforme eu estou colocando, pode estar colocando 3, tá? Então, eu faço esta mesma repetição, 4 pontos altos, 2 correntes, pulando 3, iniciando aqui no quarto. Por toda a volta, chegando aqui nessa parte redonda também será a mesma repetição, não vai ter aumentos, não vai ter diferença nenhuma. Segue esta mesma repetição até o final dessa carreira, ok? Chegando aqui no final dessa parte da lateral, aqui no meu trabalho, eu fiquei aqui com 1, 2 pontos, não consegui pular 3 pontos, então pode ser dessa maneira mesmo. Se no teu caso ocorrer isso, não tem problema. Caso falte mais pontos, você pode estar aumentando aqui nessa parte desses bloquinhos anteriores. Vamos dizer que aqui sobrou só um ponto alto. Aqui você pode estar fazendo aqui
Um, dois. No terceiro, você coloca 2 pontos altos juntos. O importante é ter 4 pontos altos, tá bom? Aí, continua normalmente para dar certo aqui no final. Se restar 2 pontos altos, pode terminar dessa maneira mesmo, tá bom? Aí, você vai ajustando conforme quantos pontos forem necessários aqui na lateral para terminar essa carreira. Agora, eu viro o meu trabalho. Faço uma corrente, venho para o próximo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Venho no terceiro e entro aqui em cima do terceiro e faço um ponto baixo. Uma corrente, laço, e aqui dentro desse espaço de 2 correntes ou 3, não sei quantas foram necessárias para a tensão do seu ponto, 3 ou 4, aí depende de quantas forem necessárias, mas dentro dessa argolinha aqui, eu vou trabalhar agora lequinhos. Eu faço 3 pontos altos no mesmo espaço, dessa maneira. Agora, eu subo 3 correntes, eu vou formar o meu picô. Venho aqui na primeira corrente, pegando as 2 argolinhas e faço um ponto baixo. Laço, no mesmo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos novamente. Ficando dessa maneira, essa parte já é o bico de acabamento. Uma corrente, venho aqui no segundo ponto alto desses 4 e faço um ponto baixo. Uma corrente, e aqui nesse espacinho das correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos novamente. Dessa forma, 3 correntes para formar o meu picô. Eu venho aqui na primeira correntinha, pegando as 2 argolas e faço um ponto baixo. Laço, e no mesmo espaço dos 3 pontos altos, eu vou repetir 3 pontos altos. Uma corrente. Venho aqui no segundo ponto alto desse bloquinho e faço um ponto baixo. Uma corrente. Finalizando aqui o último lequinho, eu vou fazer uma corrente e venho. Aqui eu tenho 4 pontos altos, pulo o primeiro, o segundo e vou fazer agora no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente e agora eu vou trabalhar essa lateral aqui. Notem que eu tenho esses 4 pontos altos, então eu tenho esse primeiro ponto alto, eu tenho essa outra carreira, eu tenho esse ponto alto e esse. Então, eu tenho, antes dessas correntinhas, eu tenho 1, 2, 3 partes. Então, embaixo desse primeiro aqui, bem no pezinho desse primeiro ponto alto, eu vou fazer um lequinho. Então, eu fiz uma corrente e entro com a minha agulha aqui no pezinho desse ponto alto e vou fazer 3 pontos altos nesse espaço. Agora, eu faço 3 correntes, no primeiro vou fazer um ponto baixo, formando o picô. E no mesmo espaço que eu fiz esses 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, ficou assim essa parte do cantinho, notem que aqui eu termino a parte da lateral, e agora eu vou trabalhar essa parte reta da tampa do vaso. Fiz, então, aqui esse lequinho, agora eu faço uma corrente e venho direto para o próximo, que nessa carreira aqui, eu trabalhei as correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Então, agora eu vou trabalhar de atravessado neles. Notem que aqui é a lateral e aqui é outro lado, ó. Nesse lado, eu trabalhei essa parte assim, essa parte redonda, e esse lado ficou reto, que eu trabalhei as carreiras de ida e volta. Só para ficar claro aonde que eu estou trabalhando. Então, eu fiz uma corrente, depois desse lequinho,
Eu pulo, então, esses aqui e vou direto aqui onde eu tenho esse ponto alto de atravessado e faço um ponto baixo. Uma corrente. Aqui também você vai ver a necessidade, se precisa fazer uma corrente ou duas ou nenhuma, aí você vai fazendo e vai vendo se tá ficando certinho a peça. Eu fiz uma corrente, agora eu pulo esse bloquinho e vou trabalhar lequinho dentro desse espaço, desse ponto alto de atravessado. Então, eu entro e faço 3 pontos altos. Três correntes, desço na primeira, formando o picô, fazendo um ponto baixo. E no mesmo espaço, eu repito os 3 pontos altos. Uma corrente, pulo esse bloquinho e vou aqui para dentro desse ponto alto e faço um ponto baixo. Então, vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar aqui, ó. Deixa eu dar uma explicação aqui para você. Notem que aqui eu iniciei essa parte que eu tenho os pontos altos, os 12 pontos altos. Seguindo aqui nessa direção, até chegar aqui nessa parte, vem fazendo os lequinhos até essa parte aqui, aí eu volto para dar uma explicação para dar certo aqui no finalzinho dessa carreira. Voltando aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 lequinhos aqui nessa parte. Eu cheguei aqui conforme expliquei para você, seguindo reto no meio desse, eu tenho os 12 pontos altos, seguindo reto aqui, eu vou chegar aqui nesse bloquinho de 4 pontos altos. Eu tenho até um pedaço aqui que eu não arrematei de onde eu dei início a esse trabalho. Eu tenho esse bloquinho. Vindo aqui na sequência, eu teria que fazer aqui um ponto baixo nessas correntes aqui. Mas eu vou fazer uma corrente, ou duas, conforme for a tensão do seu ponto. E venho no meio desse bloquinho e vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, e agora eu sigo trabalhando normalmente. Aqui onde eu tenho essas correntinhas, eu vou fazer um leque. 3 pontos altos, 3 correntes, e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Ficando assim. Agora, eu faço uma corrente e sigo trabalhando normalmente como eu estava fazendo. Então, a única diferença vai ser aqui no meio, que eu preciso fazer essa modificação, que vai ter que fazer o ponto baixo em cima desse bloquinho, para poder fechar aqui no final, fechar certinho da mesma forma que eu iniciei aqui, tá bom? Fazendo até chegar aqui no final, eu retorno. Finalizei aqui essa parte. Ó, notem que eu cheguei aqui no finalzinho, eu fiz esse lequinho, um ponto baixo, uma corrente, e agora, da mesma forma que eu iniciei essa parte, eu vou fazer. Eu tenho esse bloquinho de pontos altos, eu tenho esses pontos altos, e eu tenho esses aqui. Eu vou trabalhar aqui no pezinho desse ponto alto do início dessa carreira. Ó, eu tenho o lequinho da parte da lateral, e eu tenho esse ponto alto aqui. Então, eu faço uma corrente, ou quantas forem necessárias para o seu trabalho, e vou trabalhar aqui no pezinho um lequinho de 3 pontos altos. Três correntes, formando o picô, desço aqui no primeiro e faço um ponto baixo. E aqui no mesmo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui onde eu iniciei, trabalhei aqui no pezinho, onde eu iniciei essa carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, corto e arremato o barbante. Então, essa parte reta, daí eu corto esse aqui também, essa parte reta ficou dessa forma, ó. Eu tenho os cantinhos que eu iniciei aqui, e do outro lado também eu tenho um cantinho. Então, eu corto, arremato, e o próximo passo será para fazer a rede da parte de trás da tampa do vaso.
Finalizado, então, essa parte, eu vou trabalhar a parte da rede. Eu viro aqui pro outro lado, sempre deixando a parte do bico por esse lado, ficando do lado direito. Agora, eu viro pro outro lado. Venho aqui desse lado, notem que eu estou do lado avesso. Notem que eu tenho aqui essa parte do bico. Eu tenho essa carreira que eu tenho os bloquinhos de 4 pontos altos. Descendo, eu tenho a parte que foi feita inteira com os pontos altos. E nessa, descendo aqui, eu tenho a parte que eu tenho os bloquinhos de 4 pontos altos. Eu vou trabalhar nessa carreira aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu já coloquei o barbante aqui na agulha. No sétimo, eu vou prender o barbante aqui, o primeiro, o segundo, no terceiro, em cima do terceiro. Então, vai ser bem na parte de cima. Eu vou pegar esse e esse aqui, ó, colocar a minha agulha aqui por dentro, ó. Não vai ser assim, vai ser bem na parte de cima, pegando assim, dessa forma, e vou prender o barbante. Um ponto baixíssimo, prendi. Agora, eu vou fazer 3 correntes para dar a altura do ponto alto e mais 7 correntes. Ficando um total de 10 correntinhas. Agora, eu vou medir, eu vou trabalhar sempre aqui, ó. Seguindo essa carreira, onde eu tenho a carreira dos pontos altos, por toda a volta eu vou trabalhar nessa parte. Então, pegando sempre, ó, trabalhando em cima desses bloquinhos aqui, bem na parte de cima. Notem que eu tenho as 3 correntes do ponto alto, eu vou segurar aqui e vou medir aonde que fica bom essas 7 correntes. Eu vou medir onde que fica bom, que não fique muito esticada e que não fique sobrando, tem que ficar certinho, ó. Eu meço aqui a altura do ponto alto e as correntinhas. Pro meu trabalho, ficou bom aqui nesse ponto alto. Então, eu vou dar uma laçada na agulha e vou prender dessa maneira com o ponto alto, ficando assim. Agora, eu vou fazer 7 correntes. Somente aqui no início, eu faço 3 mais 7 para dar a altura de um ponto alto. Aqui, eu já desci com o ponto alto. Espero que seja clara essa parte. Então, eu vou fazer 7 correntes. Laço e, novamente, eu vou medir onde que fica bom, qual a distância melhor aqui, para mim poder fazer o ponto alto. Pro meu trabalho, ficou bom nessa direção aqui. Então, lacei a agulha e vou colocar, fazer um ponto alto. 7 correntes novamente. Meço mais uma vez onde fica bom e vou prendendo. Para a medida da tampa que eu estou fazendo, eu até vou deixar foto aqui. A medida vai ser nessa direção aqui. Você pode estar medindo na tampa do vaso da sua casa ou na medida que a sua cliente passar. Você vai fazendo aqui, para essa medida que eu estou fazendo, eu vou trabalhar nessa direção aqui, ó. Vou fazendo nessa forma e vou fazendo esta mesma repetição. Eu faço um ponto alto, 7 correntes, aí eu meço onde que fica bom, qual a distância e prendo com ponto alto. Eu vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta, até eu chegar na mesma direção daqui da onde eu iniciei essa carreira. Então, eu vou fazendo até ficar nessa direção aqui, lá do outro lado, aí eu retorno. Chegando aqui no final, na mesma direção que eu iniciei o outro, posso contar aqui para confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo,
primeiro, segundo, terceiro ponto alto do sétimo bloquinho dessa carreira, bem em cima eu fiz o meu ponto alto. Aí você vai controlando para fechar certinho nessa parte aqui, para ficar reto essa parte da rede. Agora, eu subo 3 correntes para dar a altura do ponto alto, viro o meu trabalho. Aqui tá meio pequeno o espaço, mas eu vou tentar explicar aqui para você. 3 correntes. Nessa carreira anterior, eu trabalhei 7 correntes aqui nessa argola. Nessa carreira, eu vou trabalhar 6. Então, aqui eu inicio com 3 para dar a altura do ponto alto e mais 6. Laço, venho aqui onde eu fiz esse ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em cima. 6 correntes novamente. Laço e venho aqui onde eu tenho esse ponto alto e vou fazendo ponto alto. Então, eu faço esta mesma repetição por toda essa volta. Serão 6 correntes e aqui onde eu tenho ponto alto da carreira anterior, vou fazer um ponto alto, fazendo esta mesma repetição até eu chegar aqui nesse final, aí eu retorno para explicar como que eu vou terminar essa carreira. Chegando aqui no final, eu fiz as 6 correntinhas, laço, e venho aqui nesse cordão que eu iniciei, conto aqui do início, 1, 2, 3 correntinhas. Na terceira, eu entro com a agulha e faço um ponto alto. Dessa maneira, então, ficou aqui a altura de um ponto alto e em cima eu fiz um ponto alto. Para dar início, eu faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, inicio a próxima carreira. Eu vou virar aqui pro outro lado, vou trabalhar dessa forma. Eu fiz 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, na carreira anterior eu trabalhei com 6 correntes, nessa eu vou trabalhar com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Laço e venho aqui em cima do ponto alto da carreira anterior e faço um ponto alto. 5 correntes novamente, laço e venho em cima do ponto alto fazendo um ponto alto. E sigo fazendo esta mesma repetição até o final dessa carreira, chegando aqui no finalzinho, aqui onde iniciei, eu volto para dar mais uma explicação. Feito, então, essa parte, fiz as 5 correntinhas, laço, e venho aqui onde eu iniciei. Notem que eu sempre faço 3 correntes para dar a altura do ponto alto aqui no início e faço as correntes que são equivalentes a essa carreira. Então, eu conto 1, 2, 3, aqui na terceira eu venho e faço um ponto alto. Sempre será feita, terminando essa carreira, sempre será feita dessa forma. Aí, eu faço um ponto alto e já inicio 3 correntes para dar a altura de um ponto alto da próxima carreira, tá bom? Viro meu trabalho. Nessa carreira anterior, eu trabalhei 5 correntes. Nessa, eu vou trabalhar 4. Laço, inicio fazendo a mesma repetição que eu estava fazendo nas outras carreiras. Em cima do ponto alto, faço ponto alto. É só o início e o final que é diferente. Então, aqui iniciei com as 3 correntes e mais 4. E trabalho esta mesma repetição, 4 correntes, ponto alto até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho, faço a mesma forma que eu fiz nas outras carreiras. Eu conto 1, 2, 3 e faço um ponto alto. Subo 3 correntes e inicio a próxima carreira. Eu fiz, então, iniciei com 7, 6, 5. Essa eu vou fazer com 4. A próxima eu vou fazer com 3. Então, eu vou fazer 7, 6, 5, 4, 2 carreiras de 3 e uma de 2. Aí, quando eu fizer a carreira que eu tiver 2 correntinhas, aí eu retorno, sempre prestando atenção como inicio e como finalizo as carreiras. Qualquer coisa, volta ao vídeo para entender bem, tá ok? Finalizando aqui, então, todas as carreiras que eu havia explicado. Para relembrar aqui, eu iniciei com 7 correntes, na próxima 6, 5, 4, 3,
3 e 2. E ficou dessa maneira, sempre prestando atenção no início e no final dos carreiros, que é um pouquinho diferente. E no meio, a mesma repetição. Ele ficou dessa forma, ó. Para a medida da tampa que eu estou fazendo, ficou dessa forma. Eu vou fazer mais uma carreira aqui no meio, aí eu já vou finalizar. Se você quiser fazer até ficar bem fechadinho, você vai fazendo, ó. Essa carreira eu fiz de 2 correntes. Se quiser fazer, faz mais uma de 2, uma carreira de uma, outra carreira de uma e finaliza. Você pode deixar fechadinho. O meu eu vou fazer mais uma e vou finalizar, tá bom? Ficou dessa forma, ó. Aqui ele ficou assim e fui diminuindo e ficou dessa maneira. Então, aqui eu finalizei essa carreira onde eu tenho 2 correntes. Subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Já virei aqui o meu trabalho. E agora, como eu trabalhei 2 nessa carreira, eu vou trabalhar apenas uma corrente. Laço e já venho aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço, venho para o ponto alto e faço um ponto alto. E vou fazendo esta mesma repetição até o final dessa carreira. Uma corrente, um ponto alto. Para o meu trabalho, conforme expliquei, dessa maneira fica bom. Aí você vai medindo e vendo como que vai ficar, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, eu retorno para dar continuação. Chegando aqui no final, eu finalizo conforme eu finalizei nas outras carreiras. Eu fiz uma corrente aqui, venho 1, 2, 3 correntinhas, entro e faço um ponto alto. Agora, eu gosto de fazer correntinhas, um cordão desse lado e um cordão desse outro lado, para eu poder fazer um laço aqui no meio. Aí você vê se você quer fazer dessa forma ou apenas fazendo um cordão e finalizando aqui do outro lado. Eu vou fazer um cordão de 20 correntinhas, aí você vai medindo conforme a medida da sua tampa. Feito as 20 correntinhas, eu vou cortar e vou arrematar essa ponta aqui. Corto. Notem que eu puxo bem aqui, faço mais um nozinho, para ficar bem firme, para não correr o risco de soltar. Então, assim, e eu não corto bem rente aqui, eu deixo uma pontinha dessa forma, fica mais firme. Agora, eu venho aqui do outro lado, coloco o barbante na agulha. Ó, eu fiz aqui desse lado, eu fiz um cordão, e aqui do outro lado fazer um cordão também. Conto 1, 2, 3, na terceira correntinha eu vou inserir a agulha e vou prender o meu barbante. Vou fazer da mesma forma 20 correntes desse lado. Finalizei as 20, novamente vou cortar aqui. Puxo, firmo bem o nozinho e corto essa ponta, ficando dessa forma. Agora, você é só medir na tampa e ver aonde que fica bom. Vou fazer um lacinho, ó. Eu vou fazer aqui, mas depois eu vou medir certinho. E eu gosto de fazer um laço que fique pequeno. Ele não pode ficar um laço grande, é só para unir aqui. E até eu gosto desse lacinho, porque é para a minha cliente, aí ela pode regular conforme ficar na tampa da caixa de descarga dela, né, do banheiro dela. Eu vou fazer um lacinho aqui e ele fica bem pequeno. Ó, dessa maneira, depois arrumo certinho. Ele não pode ficar comprido, esse cordão aqui, para a hora que fecha a tampa, ele não encostar na água do vaso, tá bom? Ele fica bem curtinho, fica dessa maneira. Eu costumo fazer assim, essa parte da rede da tampa do vaso. Depois daí eu arremato essa parte aqui, essa ponta, arremato, faço todos os arremates certinhos, aqui onde eu iniciei a parte da rede. E está finalizada a nossa capa da tampa do vaso. Eu espero muito que você goste da videoaula, eu vou deixar mais uma foto aqui no final desse vídeo.
Se você gostou, deixe o seu curtir, deixe o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até a próxima aula.